Boa noite! Vamos iniciar a nossa live dessa semana e falaremos sobre um tema que eu amo falar, que é falar sobre o sentido da vida, o propósito da vida. Vou fixar aqui o tema, esperar um pouquinho só para o Instagram começar a entregar a live. Convidem aí também, mandem esse aviãozinho convidando as pessoas para estarem aqui nessa noite quente de Rio de Janeiro. Está quente aqui hoje. Deixa eu ajeitar aqui, gente, meu tripé tá com um problema. Eu já comprei outro, mas ele ainda não chegou. Ih, meu cachorro chorando. Vai lá ver ele, Emília, ele tá aprontando lá. Boa noite, Eliana. Hoje o nosso assunto é muito especial. Gente, se o cachorro permitir. Goiás aqui, caderno e caneta para as anotações. Adoro seu conteúdo, muito me tens ajudado. Ah, Lígia, que bom, fico feliz, acho ótimo. A gente quando anota tem outro poder, né? Eu acho que pra gente assimilar facilita muito. Ajuda bastante, né? Aquilo que for mais relevante você anota e é sempre bacana. E como é que vocês estão? Boa noite. É Tina? Boa noite, Tina. Boa noite para vocês todos. Eu fiquei surpresa com a escolha do tema, até porque me mandaram algumas sugestões falando sobre baixa autoestima, questões de autoestima, e eu achei que seria o tema que vocês mais se interessariam. E qual foi a minha surpresa? Que vocês escolheram falar sobre o sentido da vida, que é um tema maravilhoso e que a gente vai iniciar aqui hoje. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui no horário. Ai, gente, se eu encosto nisso, aí fica tudo quase caindo. Vamos lá. Vamos iniciar então, na medida que as pessoas forem chegando, elas vão chegando aqui também para essa conversa. Lembrando que a live não fica salva no Instagram, então fiquem comigo aqui ao vivo, convidem as pessoas, vamos juntos aqui bater esse papo que é tão fundamental. Então vamos lá, gente. A gente vai primeiro começar com a ideia de qual é a importância. Boa noite, Cida. Qual é a importância de ter um sentido para a vida? Um sentido na vida, um propósito de vida. Qual é a importância disso? E aí, para a gente iniciar, eu quero lembrar da frase do gato do Alice no País das Maravilhas. Oi, Vanusa, quanto tempo que você não aparece aqui ao vivo? Da frase do gato da Alice no País das Maravilhas, que Alice para e pergunta para o gato: qual é o caminho que eu devo seguir? Aí o gato fala: depende, para onde você quer ir? Aí Alice fala: não sei, qualquer lugar. Aí ele falou: para qualquer lugar, então qualquer caminho vale. E isso é interessante da gente trazer. Por que a gente tem que ter um sentido na vida, um propósito de vida? Para servir como um norte do caminho que a gente vai pegar. Como é que eu posso saber o caminho que eu vou percorrer? Boa noite, Jane. Como é que eu vou saber qual é o caminho que eu vou percorrer se eu não sei onde eu quero chegar? Qual é o sentido daquilo que eu faço? Então, é fundamental nesse sentido que a gente tenha um porquê do que a gente faz. Senão a coisa se esvazia. E aí eu vou trazer para vocês alguns conceitos. Eu fiz minhas unhas. Alguns conceitos do Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, que ele traz a ideia, a logoterapia é a terapia de sentido. E eu já falo sempre para vocês sobre Viktor Frankl, que ele é maravilhoso. Ele é um psiquiatra, psicólogo lá da Áustria, da época contemporâneo a Freud, só que mais jovem. Freud era mais velho do que ele. Quando eu for aí no Rio, queria te conhecer pessoalmente. Sou de Birigui, São Paulo. Vai ser um prazer. Podemos marcar um encontro. Aliás, seria ótimo, né? A gente ter um contato presencial. Ai, gente, eu ia amar fazer palestra presencial e estar perto de vocês ao invés de ser online. Vamos ver se a gente marca um dia. Mas vamos lá, Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele era judeu, austríaco. Ele viveu em Viena, que aliás é a cidade que eu sou doida para conhecer. Porque na Áustria foram os grandes gênios da humanidade, da música clássica, na parte
toda da intelectualidade, da filosofia, Viktor Frankl, Freud, Adler, é tão bacana. Também quero conhecer a Adriana. Vamos marcar, gente, vamos marcar. E voltando a Viktor Frankl, ele era judeu e na época da Segunda Guerra ele passou por campos de concentração e etc. A grande questão ele já era psiquiatra quando ele foi parar nos campos de concentração e ele já tinha iniciado todo o conceito dele sobre a logoterapia, que para ele é o quê? A vida da gente sempre tem um sentido. Mesmo nas piores situações que a gente vive, a vida tem um sentido. Então, Viktor Frankl fala lá em 1950 ele lança a expressão que a gente já usou muito na vida, que é o vazio existencial. Viktor Frankl falava lá em 1950, boa noite, sempre chique. Obrigada, Edna, querida. Lá em 1950 ele já falava do vazio existencial que ele percebia, né? Ele dizia que o século XX sofreria com vazio existencial, né? Que as dores enfrentadas no século XIX, na época das histéricas, né? Estudadas por Freud, o pior era a histeria, que no século XX seria o vazio existencial, que, a meu ver, né? E no olhar de quem estuda a logoterapia, só tem se aprofundado. Né, essa ideia do vazio existencial, da falta de sentido, é uma coisa muito presente na nossa sociedade atualmente. Viktor Frankl falava em século XX, mas isso se estende para o século XXI. E a gente percebe isso quando a gente está numa sociedade que fica o tempo... O som está muito baixo, será? Eu não tenho como aumentar aqui, vou tentar falar mais alto. Eu tinha um microfone, mas a entrada dele, o celular hoje em dia, não tem mais aquela entrada de microfone. Enfim, vou ver se eu compro um por Bluetooth. Mas voltando na questão da falta... gente, o meu tripé tá quebrado, eu comprei outro, não chegou, era para chegar hoje. Vamos, oremos. Beleza então, gente. Voltando à questão do vazio existencial, a gente percebe hoje, antigamente, isso Viktor Frankl fala, né, que o nosso comportamento ele era muito determinado pelas tradições, né, a gente não tinha muito questionamento, a gente seguia o que já era dado de alguma forma pelas tradições, pela sociedade, a gente seguia. O que a gente vê hoje é que é uma abertura total de possibilidades, o que é ótimo, tá? Não é uma coisa ruim necessariamente, mas eu vejo isso muito na prática, né? Porque eu atendo adolescentes e na adolescência esse vazio existencial ele vem com força, porque é um momento em que a pessoa começa a se questionar sobre muitas coisas. O que eu quero da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu tenho que estudar? Por que eu tenho que escolher uma profissão? É um momento que se abre aí de muitas crises existenciais. E a gente não tem essas respostas dadas, como já teve no passado, lá no século XIX, onde as pessoas já cumpriam um certo caminho que era dado pelas tradições da sociedade. E muito menos dos instintos, né? De que a gente né? O ser humano já não é determinado por instintos há muito tempo. Então, a gente com essa abertura de possibilidades, a gente se perde, se desorienta, né? Tem muita dificuldade em entender, né? O que eu faço, para onde eu vou, de onde eu vim. São questões que existem desde que o mundo é mundo e que as religiões entram aí tentando trazer uma resposta de onde eu vim, para onde eu vou, né? Qual é o sentido da minha existência. A ciência, a filosofia e a religião se debruçam sobre esse tema e cada um vai ter uma perspectiva e uma resposta para isso. O que eu vou trazer para vocês hoje é um pouco da resposta que o Viktor Frankl traz com a logoterapia e que eu acho que é muito bacana. Eu sou muito otimista em relação às coisas, então eu acho que o que o Viktor Frankl traz, né, essa ideia de que a nossa vida sempre vai ter um sentido, é uma ideia que é muito rica da gente entender, porque ele afirma isso até quando ele perde tudo o que um ser humano pode perder na vida. Quando ele passa por 4 campos de concentração, ele fica 3 anos nesse processo,
desumano, né? É um processo quase de objetificação do sujeito, do homem. Ele perde as pessoas que ele ama, a família, e ele, mesmo nesse cenário da maior dor que talvez alguém possa enfrentar, porque ele foi privado de tudo o que uma pessoa precisa para sobreviver, né? De alimentação, de cuidados, de higiene, de sono, de liberdade, de tudo, ele ainda assim confirma a teoria dele, né? Na teoria dele, que ele confirmou ali dentro, é que só é possível suportar uma dor dessa magnitude se a gente tem um sentido na vida, né? O que eu quero trazer para vocês agora é como encontrar esse sentido. Como encontrar? Onde está esse sentido? Será que é uma coisa muito, né? Quando a gente fala em sentido, em propósito, a gente sempre tende a pensar numa coisa muito grande, né? Em pessoas que são muito iluminadas, né? Sei lá, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, sei lá, pessoas que vão muito além. E o que Viktor Frankl fala, não, né? O sentido, a gente pode encontrar o sentido, e eu vou trazer para vocês o que o Viktor Frankl fala, e reflitam sobre isso, porque são conceitos importantes e que eu vou trazer para vocês, tentar trazer de uma maneira bem didática e bem vida real para vocês compreenderem melhor. Para o Viktor Frankl, o sentido ele é sempre possível através da vivência de valores. E ele fala que valores são esses? São 3 valores que ele cita, que são caminhos para a gente encontrar sentido. Valor número 1, valor da criação, ou valores criativos. O que é isso? É uma coisa que eu trago sempre para vocês. A gente pode encontrar sentido na vida a partir do que a gente pode oferecer para o mundo, do que a gente produz e cria, né? Pode ser através do nosso trabalho, pode ser através do que a gente faz, daquilo que a gente entrega para o mundo, das nossas ações, da nossa criatividade, da nossa maneira de agir no mundo, né? Isso é uma maneira de encontrar sentido. Essa é uma forma que eu encontrei para minha vida, por exemplo. Qual é o sentido da minha vida? É mudar a vida de outras pessoas, né? E eu faço isso através do meu trabalho. Esse é um sentido que me preenche e que dá um norte na minha vida, né? Se eu quero contribuir para a mudança e para a qualidade de vida das pessoas, de que forma eu faço isso? O que me movimenta para isso? E isso é gerador de sentido para mim, né? Então essa é uma forma. Se você está pensando qual é o sentido da minha vida, eu não tenho sentido para minha vida. São 3 valores, são 3 formas para Viktor Frankl. Uma é pelo valor de criação, é através do que você pode fazer, agir no mundo, através do seu trabalho, através da sua ação. Uma outra forma que ele fala é o valor de experiência, é o que o mundo pode trazer para mim, né? É a partir da minha percepção, da minha sensação, a experiência que ele fala até com a natureza. Eu não falo isso sempre para vocês, a importância da gente se conectar, né? Se conectar com a natureza, se conectar com pessoas. Então isso pode ser muito gerador de sentido, que é esse valor da experiência, da troca, que pode se dar na troca com o outro, nos relacionamentos, através das relações, através do amor, né? Através da transcendência, quando a gente sai da gente para olhar para o outro, né? Então isso é muito gerador de sentido na vida. A maternidade gera muito sentido, né? Porque você tem alguém a quem você se dedica, que você quer criar, né? A maternidade ela gera muito sentido na nossa vida. Por exemplo, né? A gente pode se dedicar, seja às vezes até em atividades voluntárias, né? O voluntariado, por exemplo, é muito gerador de sentido na nossa vida. Eu falo que o trabalho voluntário faz mais bem a quem está exercendo do que para aquele que recebe, quase. Porque ele é gerador de sentido através dessa capacidade que a gente tem de se conectar com o outro. Então, é uma segunda forma, é a partir das relações, da nossa conexão com o outro, lembrando sempre, né, nós somos seres sociais, então essas conexões sociais, afetivas, elas são muito importantes e ela aprofunda o sentimento de depressão, né? A pessoa quando ela tá mal, ela quer se isolar, mas o isolamento agrava. Gente, eu não sei se desconectou, né? Até uma coisa. Mas voltando aqui, eu acho que deu uma saidinha aí a internet, mas já voltou. Então,
Onde eu parei, gente? Alguém me lembra? Tá normal aqui pra vocês? Porque a minha internet tá meio instável. Pra mim deu uma desconectada, mas voltou. Eu tava falando da autotranscendência, né, através dessa experiência. A própria experiência religiosa também é muito geradora de sentido. As pessoas que acreditam, que exercem uma religião, elas também se preenchem daquilo, né? A religião, ela traz um conforto emocional, ela traz algumas respostas para as questões que as pessoas trazem. Então, também é uma forma. E uma terceira forma que a gente tem, que é o que ele fala, que é o que ele teve naquele momento, né, da experiência dele do campo de concentração, que são os valores de atitude. O que é valor de atitude? Ele fala que o ser humano sempre vai ter uma última liberdade na vida. Lembrando que a liberdade, quando falou que é grave o problema... Ah, obrigada, vou voltar nisso, só para não perder aqui. Quando a gente... Tem um gap, né, gente, entre o que vocês escrevem e o que eu leio, e aí perde. Eu sei que vocês já escreveram tem tempo, dá nervoso, né? Mas demora para chegar para mim. Mas o valor de atitude, que é aquele valor que é o mais difícil, talvez, da gente ter, não que os outros sejam fáceis, mas o valor de atitude é quando a gente consegue, já que para Viktor Frankl, na vida sempre vai ter um sentido, a gente só não encontrou ele ainda, né? Ele acredita que a nossa existência aqui não é uma coisa aleatória, ela tem um sentido, ela tem um porquê. No valor de atitude, já que a vida sempre vai ter um sentido, até na dor também terá um sentido. Até no momento de sofrimento inevitável, e aí eu faço um parênteses importante, quando ele fala na dor inevitável, do sofrimento inevitável, eu já trouxe para vocês uma vez falando sobre a tríade trágica da vida para Viktor Frankl, que todo ser humano vai passar por três dores, três situações de vida que são impossível da gente não passar. É a culpa, a dor e a morte, né? Então, quando ele fala dessa dor, é da dor inevitável da existência. A gente não tem como passar uma existência sem dor, sem nenhum nível de sofrimento. A gente vai passar. Algumas dores são evitáveis. Então, assim, se eu estou numa situação que eu posso evitar, naturalmente eu tenho que evitar. Eu tenho que ter uma mudança, eu tenho que mudar daquilo. E aí é um outro assunto que eu posso trazer numa outra live, que eu acho que é super interessante, quando ele fala os fundamentos de um bom relacionamento e tal, mas é outro papo. Essas dores evitáveis a gente deve evitar. Se a gente não evita, aí já vira masoquismo, né? Quando eu fico numa dor querendo dar um sentido para aquela dor, que é uma dor que eu posso evitar, não, né? Quando ele fala da dor inevitável, é de algumas situações da vida que a gente passa sem que a gente escolha aquilo, né? Já que a nossa liberdade ela é sempre limitada, a gente nunca vai ter uma liberdade absoluta na vida, nunca. Eu não escolho a família que eu nasço, né? Eu não escolho a cidade que eu nasci, por exemplo. Então a nossa liberdade ela sempre é circunscrita, né? Ela é sempre limitada. Mas dentro disso, o que a gente não tem situações da vida que são inevitáveis, como a dele, né? Ele não escolheu, por exemplo, ir parar num campo de concentração, obviamente. Mas até naquela situação trágica ele conseguiu ter uma atitude, um valor de atitude, que ele sempre fala eu sempre vou poder escolher a forma como eu reajo aos acontecimentos da minha vida. Eu não posso escolher os acontecimentos, tem coisas que são inevitáveis, mas eu posso escolher a forma como eu reajo a eles. E isso a gente pode perceber com pessoas que, sei lá, teve uma doença grave, sei lá, teve um câncer ou passou por situações de vida muito graves e que a gente não tem controle sobre isso, mas a forma como a gente reage àquilo que eu estou vivendo é muito geradora de sentido. E quando eu consigo gerar um sentido naquela minha situação de dor, eu passo a suportar muito melhor aquela dor que eu estou vivendo. Então, por exemplo, a pessoa que descobre um câncer, né, uma situação grave, é uma situação de saúde muito grave. A maneira como o sentido que ela dá para aquela experiência dela vai fazer toda a diferença na forma como ela vai suportar todo o processo que ela vai precisar suportar, de tratamento, quimioterapia, cirurgias, exames e etc. Então, quando a gente tem um sentido para aquilo, quando eu consigo entender
que eu sou capaz de reagir àquilo de alguma forma, que eu não tenho como escolher não ter ou ter alguma doença, a gente não escolhe. Mas a forma como eu reajo àquilo é uma escolha minha. E aí ele fala, por exemplo, no campo de concentração, que é uma experiência no limite da humanidade, né, assim, de um absurdo completo. As pessoas tinham pessoas lá que, por exemplo, se matavam, né? Eles se jogavam nas cercas elétricas e não suportavam. E tinham pessoas que ele falava que até entrando na câmara de gás mantinham uma atitude digna na vida, tipo, iam para aquela situação de cabeça em pé. Né? Elas não ficavam com atitude de derrota, elas iam, mesmo que aquilo era uma situação inevitável, uma última liberdade elas tinham, que era de manter uma certa dignidade. Então ele traz uma situação muito extremada, mas que a gente, trazendo para umas dores menores, nossas, cotidianas, eu acho que é importante a gente entender, né? Se a gente sempre pode extrair alguma coisa, a gente sempre pode buscar um sentido para aquilo que a gente vive. E pessoas fazem isso com alguma frequência, né? Pessoas que passam por situações de vida muito limites, né? Sei lá, quem nunca escutou um relato? Não, depois que eu tive câncer, eu ressignifiquei a minha vida. Eu passei a ver a minha vida de uma outra forma. Eu dei novos sentidos. Eu passei a dar valor a coisas que antes eu não dava. Então ela conseguiu ressignificar aquela dor dela. Ela deu um novo sentido para a vida. E aí eu quero trazer para vocês uma coisa que também é importante, de entender que o sentido, ele é uma coisa dinâmica. O sentido não é um sentido. Eu tenho um único sentido na minha vida e aquilo vai me guiar pelo resto. Não é assim, né? Os sentidos, eles mudam, né? Tem um momento da vida que é o meu sentido. Por exemplo, Viktor Frankl, quando ele estava no campo de concentração, ele adoeceu, né? De tifo, que era uma doença muito comum na época, que dava vários sintomas e levava à morte, né? Sintomas inflamatórios, de febre e tal. Ele pegou o tifo, e ele era médico, né? E ele sabia que ele não poderia dormir, porque ele aumentava o risco de morte dele. E aí o que ele fez? Ele criou um sentido para ele naquele momento. Ele começou a reescrever. Ele achou um pedacinho de papel, um lápis, sei lá de quem que ele arrumou aquilo, e começou a reescrever o livro que ele tinha sido roubado. Quando ele chegou no campo de concentração, ele tinha um manuscrito de um livro que ele tinha acabado de escrever e, obviamente, tomaram tudo dele, inclusive esse manuscrito. E aí ele começou a escrever. Aquilo foi o sentido que ele deu para aquilo. Não, tipo, eu não vou morrer agora porque eu tenho que reescrever meu livro, eu preciso me concentrar nisso aqui, eu não vou dormir porque eu estou fazendo isso. Então, para aquela situação, ele conseguiu encontrar um porquê dele se manter acordado. Ele conseguiu ali uma coisa que ajudou ele a passar pela doença e sobreviver, né? Então, já dizia Nietzsche, quando a gente tem um porquê, a gente suporta o como. Quando a gente tem um porquê muito claro, por exemplo, sei lá, a pessoa quer passar num vestibular de medicina. E a gente sabe, hoje em dia o Enem para medicina é uma coisa de doido. Aí a pessoa estuda, ela tem um sentido muito claro para ela, então ela consegue suportar horas de estudo, ela consegue abrir mão de ir à praia porque ela tem que estudar, ela consegue abdicar de algumas coisas porque ela tem um porquê que é muito forte para ela. Ela tem um sentido que é muito forte, ela tem um propósito. Então, a partir daquele propósito, ela consegue suportar algumas frustrações e dores que ela precisa passar. Então, e aí a gente pode entender também o quanto que é importante a gente ter um sentido para a vida. Porque quando a gente não tem sentido e a gente cai no vazio existencial, olha o nível de esvaziamento. No quadro de depressão, a pessoa cai muito nesse vazio, né? Nada tem mais sentido. Quando nada tem sentido, você não faz mais nada. Para que eu faço o que eu faço? Por que eu acordo? Por que eu vou tomar banho se eu vou ficar suja de novo? Por que eu escovo meus dentes se eu já vou comer novamente? Tudo, a gente consegue esvaziar o sentido de pequenos atos da nossa vida. Então, a importância da gente ter esse sentido, um porquê de eu acordar, de eu me cuidar. Por que eu cuido do meu corpo? Por que eu faço uma atividade física? Por que eu insisto que eu preciso ter saúde? E aí a gente
pode pensar de várias formas, né? A gente tem um sentido para estar aqui. Eu, por exemplo, por que eu cuido da minha saúde? Porque eu quero envelhecer. Eu já falei para vocês que meu maior pânico é morrer jovem, né? Minha mãe morreu com 47 anos. Eu não quero ter esse destino. Eu quero envelhecer. Eu quero ser uma velhinha sacudida. Então eu vou fazendo o que é possível dentro da minha limitação, né? Eu não posso tudo, mas o que eu posso eu faço, que é cuidar da minha saúde, praticar minha atividade física, cuidar da minha saúde mental. A gente vai, eu tenho um sentido e aí eu faço, eu tolero melhor algumas frustrações, algumas abdicações que eu tenho que fazer ao longo da minha vida para alcançar aquilo que eu quero. O que a gente percebe numa sociedade que está num vazio existencial é que a gente começa a buscar prazeres imediatos o tempo todo, né? Viktor Frankl já falava isso, que uma das maneiras de lidar com o vazio existencial é o caminho das drogas, por exemplo. As pessoas vão se entorpecer, né? Vão usar a droga como uma mediadora da vida, né? Porque dá aquele prazer momentâneo. E isso a gente hoje pode estender para várias coisas assim que fazem o lugar da droga, as redes sociais e coisas que vão ali tapando buracos de maneira muito que não preenche de verdade, né? E aí a gente compra, consome, come, tem relações sexuais ou masturbações ou pornografias em excesso. A gente fica o tempo todo querendo prazer, porque a minha vida está sem sentido, a minha vida está vazia. E aí eu preciso ficar me preenchendo. Só que essas coisas, elas são paliativos que não resolvem. Porque não é disso que se trata, né? A minha vida está vazia. E aí eu começo a querer preencher ela das piores formas, com coisas que vão me agredir a médio e longo prazo, né? Então é aquela fome que você come e fica, não era isso, não sei, não... Eu comi um salgado, mas agora eu acho que eu vou comer um doce. Aí você come o doce, não era disso, né? Não é disso que eu tô falando. Aí você tá naquele vazio existencial, tua vida tá sem sentido, você tá, sei lá, nada mais tem muita importância. Aí eu vou pro shopping comprar. Aí você compra. Aí daqui a pouco, meia hora depois, aquilo já não tem mais graça. Porque é isso. E aí a gente cai nesses vícios, né? A gente fica nessa loucura aí desses prazeres momentâneos, porque a gente não trabalha o que é mais relevante, que é qual é o sentido de eu fazer o que eu tenho que fazer. E o que eu tenho que fazer, para quem, de que forma, qual é o sentido disso que eu faço agora, por que eu acordo todas as manhãs. E essa é uma resposta que a gente precisa encontrar, né? Lembrando, e aí já trazendo um pouco de Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, eu adoro filosofia, adoro eles e adoro, né? Apesar do Carnal ser historiador, ele debate muito a filosofia. E eles têm um livro que eu esqueci o nome, é uma parceria do Carnal com Mário Sérgio Cortella, que fala sobre o sentido da vida. Eu não vou me lembrar agora, mas depois eu vou catar o nome e boto nos meus stories, vocês acessam depois para pegar o link. E que eles trazem esses questionamentos, né? Por que a gente faz o que faz? O que leva a gente a acordar toda manhã, né? Entendendo. E aí eu estava até... Olha quantas associações. Eu estou aqui associando livremente. Eu estava conversando hoje com uma paciente, a gente estava falando sobre as deadlines, né? Que fazem a gente... São aqueles prazos fatais que a gente precisa fazer alguma coisa. Então, eu procrastino. Ai, mas eu tenho que entregar um relatório e aí chega a minha deadline. Amanhã eu... último prazo, aí eu consigo fazer, desesperadamente vou lá e faço. E a gente muitas vezes só funciona com as deadlines, né? A gente só consegue ter atitude quando tem prazo. Só que a gente esquece de um prazo, que eu vou trazer aqui para vocês agora. Nós temos prazo de validade. Bem-vindo à vida real. Nós vamos morrer. Não é o porquê fazemos o que fazemos, esse é só do Cortella, é um que é o Cortella e o Carnal. Esse também é muito bom, mas não é esse. Lembrando que nós temos prazo de validade, né? A mortalidade já deveria ser um motivo para a gente fazer coisas, né? Já seria uma coisa que daria um sentido, tipo, vai acabar, né? Eu não tô... eles até citam Fernando Pessoa, que fala que o ser humano é um cadáver adiado, né? Na verdade, é isso, né? Nós vamos morrer. E, por enquanto, a ciência ainda não chegou ao ponto de nós nos tornarmos imortais. Quem sabe um dia, né?
mas nós temos prazo de validade. E o que que eu faço nesse curto espaço de tempo? Porque é um curto espaço de tempo, muito curto. Eu queria viver 200 anos, no mínimo, né? E a média maravilhosa, né? Pensando assim de maneira bastante otimista, 90 anos, 90 e pouco. Então, se a gente tem esse prazo de validade, o que que a gente está esperando, né? Para a gente começar a gerar significados e aproveitar esse momento que a gente está aqui. O que que eu posso... E aí, uma coisa que é interessante que o Mário Sérgio Cortella fala, que tem uma forma da gente se eternizar, de se tornar imorrível, como ele fala, e não imortal, porque imortal não é possível, mas imorrível, que é deixando um legado, fazendo algo relevante. Fazendo algo... que bom, Lígia, eu também. Fazendo algo relevante. Deixando alguma coisa, se tornando uma pessoa memorável. Uma pessoa que possa ser lembrada. Claro que isso não quer dizer ser famosa, né? Tipo, eu vou ser lembrado por não sei quantas milhares de pessoas. Não, necessariamente. Você pode ser uma pessoa inesquecível naquele teu pequeno mundo particular. Você pode ser uma pessoa... insubstituível ou que gere muitas memórias quando você faz alguma coisa pelo outro, quando você faz alguma coisa, quando você... E o sentido vem desse fazer também. Então olha como as coisas se conectam, né? O sentido ele tá atrelado a isso. Eu tô deixando alguma coisa, né? Já que eu tô aqui de passagem por esse mundo, o que marcas que eu vou deixar aqui? O que vai me eternizar? De que forma que eu vou ser lembrada? Eu não quero ter uma vida medíocre. Eu não quero, não sei vocês, mas eu não quero de verdade. Uma vida medíocre no sentido de eu não fiz a menor diferença. Puf, foi uma passagem que não... Passou assim como passam pessoas que não agregam nada. Não, né? E isso é muito gerador de sentido, né? Eu quero trazer, deixar marcas, eu quero construir coisas, eu quero... E isso pode ser no teu pequeno universo, da sua família, né? De deixar coisas para minhas filhas, por exemplo, e coisas não materiais, coisas, conceitos, ideias e coisas éticas, enfim. Então, isso tudo é muito gerador de sentido. Isso eterniza a gente de alguma forma. Então, eu acho que é interessante a gente trazer essas reflexões, né? Entendendo que a vida ela tem um prazo de validade, o que eu estou esperando para fazer alguma coisa que seja relevante, né? E relevante, não, se for uma coisa relevante para a humanidade, descobrir a vacina do Covid, maravilhoso. Mas se não for, que você seja aquela pessoa relevante na tua família, para o teu pequeno universo. E isso se dá através de relações bem estabelecidas, em conexões afetivas. Isso se dá a gente olhando para o outro, né? A gente transcendendo da gente mesmo, a gente podendo olhar para o outro. São pequenas atitudes que a gente pode ter que são muito relevantes na construção do nosso propósito. E o propósito ele pode ser um propósito que não precisa ser... Né? Eu tinha um propósito, por exemplo, muito importante, que era... não ainda é, mas minhas filhas já cresceram, mas eu tinha muito esse propósito de eu quero passar o máximo de coisas possíveis para minhas filhas, né, em termos de ética, de educação, e tá aqui, tá presente. Então eu sempre fiz questão, e eu juro para vocês, é uma sensação interna minha. Quando eu vejo que minhas filhas, tipo, nossa, a Sofia que é a mais velha, né, tá com 17 anos, já tá no 3º ano, é uma menina bacana, correta, vai me dando um alívio do tipo, eu consegui vencer uma etapa importante como mãe. É como se isso, nossa, esse propósito de trazer ela até aqui eu consegui. Daqui pra frente vai depender muito mais dela, mas eu trouxe ela de uma maneira que eu tenho muito orgulho de ver. Ela e a Betina, naturalmente, só que a Betina ainda tem 14, eu ainda tô trazendo, ainda tá aqui, ó. A Sofia já tá mais perto de andar com as pernas dela. Então isso é um propósito, por exemplo, né? Eu tinha esse propósito como mãe, de poder olhar e ver que, nossa, eu tô fazendo o melhor possível dentro do que eu posso, né? Lígia, que privilégio. Minha mãe por aqui, enteadas e filhos. Isso me faz muito sentido, estar com eles na vida e aqui virtualmente também aprendendo com você. É isso, Lígia, é isso. Isso gera sentido pra gente, né? O quanto que aquilo preenche a gente, né? E isso é o verdadeiro amor, né? O quanto que a gente querer
proporcionar uma transformação positiva na vida do outro. Isso é muito legal também, isso é muito gerador. E eu penso isso, obviamente, na minha profissão, né, como psicóloga, mas mesmo como mãe, como esposa, assim, uma pessoa que incentiva o outro, que quer o melhor do outro, isso é muito bom, isso gera sentido para a vida. Então, se você ainda está buscando o teu sentido, né, ele existe. Talvez você só não esteja enxergando ainda. Talvez você fique esperando um sentido muito idealizado, né? Você aqui, Chico Xavier, uma pessoa que vai, né? Não. Às vezes a gente precisa estar ali. Eles estão aqui na live conosco. Que legal, Lígia. Um beijo para todos. Às vezes a gente pode encontrar esse sentido na nossa vida, no nosso cotidiano. O sentido ele tem que estar aqui, ó, tem que estar aqui, de maneira bem palpável, né? É por isso que eu tô indo hoje, né? Tipo, em ano de vestibular, o meu propósito é passar na porcaria do Enem. Aí você passa, depois é me formar sendo uma boa profissional, né? Me enriquecendo com aquele saber. Né? Eu tenho muito prazer com saber, né? Eu já falei isso pra vocês. Eu tenho prazer real. Quando eu leio uma coisa bacana, eu fico, putz, que coisa boa, né? Assim, não dá uma sensação assim, pra mim é prazeroso, né? Gostaria que fosse pra muita gente. Oi, Zanete, assim como amo trabalhar, ajudar as pessoas a encontrarem seu sentido. Exatamente. Isso é muito enriquecedor, né? A gente tem o privilégio de ter uma profissão que ela é muito gratificante, ela é muito geradora de sentido. E tem pessoas que não percebem, né? Às vezes ficam, mas eu não sou médico para estar salvando vidas, eu não sou psicólogo para estar fazendo essa diferença. Pra gente é muito palpável. Tem pessoas que, sei lá, trabalham com TI. Aí, eu trabalho com TI, isso aqui, como que eu vou avaliar, né? O meu trabalho não tem muito sentido. Mas a gente que gera o sentido para o trabalho, né? Se uma pessoa que trabalha com TI foi fundamental para a gente passar pela pandemia, por exemplo. Então a gente pode encontrar o sentido naquilo que a gente faz. Senão a gente não faz. É isso que acontece. Quando a gente perde o sentido, né? E a noção de felicidade, ela está muito atrelada a isso. Qual é o sentido da minha vida? Né? É possível ser feliz sem encontrar sentido? Olha a questão. Para Viktor Frankl, não, né? Para ele, o sentido ele é gerador de vida mesmo, né? A pessoa que entra num vazio existencial, ela não consegue estar feliz, né? Ela entra num vazio existencial e aí começa, como eu já falei, buscar os prazeres, né? Para dar uma tapada naquele vazio, que é uma sensação muito ruim, de angústia, né? A gente entra numa angústia infinita. Então, eu tenho uma visão muito positiva da vida, eu sempre falo isso para vocês, que eu tenho um olhar otimista, né? Eu acredito nesse potencial humano, né? Nesse potencial para a vida. É claro que tem as exceções que negam a regra, mas como regra nós temos um potencial de vida, né? A gente nasce, a gente cresce, a gente se desenvolve, a gente tem o potencial dentro da gente de ser alguém melhor sempre. Agora eu preciso buscar isso, eu preciso não me vitimizar diante dos acontecimentos, eu preciso me responsabilizar pelas minhas ações, entender que boa parte das minhas escolhas, né, vão determinar a forma como eu me sinto, entender que a forma como eu enfrento a vida, que o meu olhar para a vida, isso ninguém me tira, né? Os acontecimentos podem ser cruéis, né? A dor ela é inerente, a gente passa por situações de dor na vida. Quem nunca passou? Como eu falei, eu perdi minha mãe tinha 47 anos de idade. Ela infartou, né? Que é uma morte repentina, que gera um choque, né? Além da perda, a perda inesperada. A perda que é uma coisa completamente fora de qualquer, sei lá, a gente nunca espera o pior, né? Mas ainda, quando tem uma trajetória naquela direção, fica mais fácil, talvez, né? A vida de todos nós existem esses pontos, né? Pontos de dor. Uma coisa é a dor, que é inevitável a existência. Outra coisa é arrastar o sofrimento pela vida fora. Eu poderia me arrastar no sofrimento, meu Deus, porque minha mãe morreu nova, porque coitadinha de mim. Por que comigo, né? O Viktor Frankl fala muito dessa questão. Por que eu? Não é porque você, é porque acontece com todos nós. Pequenas dores, grandes dores, tragédias, acontecimentos, eles simplesmente acontecem. Não é por que comigo, né? Por que eu?
Mas assim, por que agora? O que fazer disso? A gente ressignificar essas dores, a gente poder entender de alguma forma. Quando a gente entende que a dor faz parte da existência, eu acho que o dramalhão também diminui. Aquele dramalhão de, meu Deus, porque eu sou muito azarada. Não é azarada, né? São os acontecimentos que a gente não tem controle. Mas eu controlo a maneira como eu reajo aos acontecimentos. E isso ninguém tira. Essa última liberdade a gente mantém. Então é entender isso e começar a ver na sua vida, no seu cotidiano, onde que você pode encontrar esses sentidos, tanto no seu fazer, né, que é nessa questão da criação, no teu poder de trabalho, de agir no mundo, tanto no de experiência, que é o que o mundo pode te fornecer através das sensações, das trocas, né, da experiência com a natureza, experiência com o outro, das relações, né, do que a gente experimenta na vida e das atitudes, né, quando eu entendo que a minha atitude ela vai gerar o sentido. A forma como eu encaro as coisas é que vai gerar sentido para a vida. Agora, eu preciso encontrar nesse processo onde é que eu me acho aí, né? Eu acho que é isso. Vocês entenderam, gente? Eu sei que são conceitos complexos, são ideias talvez novas aí para boa parte das pessoas, mas eu acho que é muito importante a gente entender que o sentido ele se dá assim, né? No dia a dia, o sentido não é uma coisa assim muito, porque senão a gente fica achando que a gente não tem sentido, porque tem pessoas que têm sentido, nossa, mas vocês podem olhar, mas a Adriana é psicóloga, para ela é mais fácil encontrar sentido, né? Porque ela tem uma profissão naturalmente gratificante, eu penso. Mas não é assim, né? A gente pode buscar sentido em tudo que a gente faz, inclusive é o que eu falei, em cozinhar. Eu já falei para vocês isso, né? A minha relação com a comida. Boa noite, Vivi. Eu não fazia comida, não fiz durante muitos anos da minha vida. E quando minha filha, a mais velha, devia ter uns 7 anos, eu vi que não tinha jeito, eu tinha que começar a cozinhar. Porque eu sempre sempre trabalhei, então sempre tive alguém para me ajudar e tudo mais, mas eu estava com dificuldade de achar alguém que cozinhasse bem. E cozinhar é um ato de amor, né? Você nutrir as pessoas que você ama. E aí eu resolvi, na época, estudei, eu já contei isso algumas vezes, eu contratei uma pessoa, veio aqui em casa, eu paguei uma pessoa para me dar aulas de culinária, mas não é para ser um chefe, não. Ela falou, o que você quer aprender? Eu falei, fazer arroz e feijão. Ela falou, não, tô falando sério. Eu falei, eu também. É arroz e feijão, comida sofisticada eu vou comer na rua. Eu quero saber fazer tempero, eu quero perder o medo da panela de pressão, eu quero perder o medo de mexer numa faca. Está sem voz? Vocês estão me ouvindo? Eita, eu acho que vocês devem estar me ouvindo. Espero. Enfim, e aí eu fiz esse curso e isso, por exemplo, é uma coisa que pode gerar um sentido. Aprender a cozinhar para as pessoas que eu amo, né? Minhas filhas, meu marido, para mim mesma. Ah, obrigada, Auriele. Para mim mesma, né? Fazer minha própria comida, né, da forma que eu acho que é mais interessante. Então a gente entender que é possível, até nesse ato, que pode ser tão mecânico, ai que saco fazer isso, todo dia eu vou toda florida fazer comida. Claro que não, gente, tem dia que é um saco, mas eu acho que aquilo é importante, aquilo é uma coisa que faz parte da rotina, que gera sentido para mim e que eu vejo sentido em fazer aquilo, né? Cozinhar é um ato de amor, eu falo isso sempre, porque né? A gente pensa no outro, a gente faz alguma coisa pro outro, né? Isso também é agir no mundo, né? Que bom, Lígia, que tá normal, Vivi, obrigada. Então, às vezes você pode estar, eu não tenho sentido. Começa a ver, começa a procurar no teu cotidiano onde que pode estar esse sentido. O que você faz, né? Mas eu não trabalho, mas você trabalha em casa. Mas eu trabalho com TI, como eu falei, sou eu no computador. Isso para mim não faz o menor sentido. É você encontrar esse sentido, né? E às vezes, como eu falei, o trabalho voluntário é um caminho maravilhoso para isso, porque a gente sai da gente e começa a olhar para o outro, né? Começa a ver um pouco da dor do outro, quando a gente, e não no sentido de que a dor do outro diminui a minha, não, mas a gente
deixa de ficar tão autocentrado. Quando a gente está em sofrimento, isso é importante, quando a gente está em algum nível de sofrimento, a gente fica muito egocêntrico, né? A gente se volta pra gente. E aí, quanto mais eu olho pra minha dor, mais ela aumenta. Eu coloco uma lupa em cima do meu sofrimento e eu só vejo dor e eu fico afundada naquele sofrimento e eu acho que eu sou a pior das criaturas. Quando eu consigo olhar para fora, quando eu consigo me conectar com outras pessoas, você começa a ver que você se coloca em perspectiva de novo. Você sai daquele mundo onde você está mergulhado em você mesmo e começa a ver que não, tem vida aqui fora, né? As pessoas estão aqui, a gente pode fazer algo pelo outro, tá doendo em mim, mas se eu estiver aqui me conectando com outra pessoa, fazendo algo por alguém, essa dor vai diminuir um pouco. Quem já passou por dores profundas sabe a importância disso, né? Uma maneira da gente lidar com uma dor muito profunda, né, de perdas, né? Eu já falei, mães que perdem seus filhos, que para mim deve ser a dor mais inimaginável do mundo, né? Como que você lida com uma dor dessa? Gerando sentido para ela. Gerando sentido. Como é que eu gero sentido para uma dor dessa? Uma mãe que perdeu um filho de câncer, que se envolva em projetos sociais que envolvam tratamento de câncer, pessoas formam ONGs, elas querem, é uma maneira dela conseguir lidar com aquela dor dela, ela canalizar aquela dor para alguma coisa produtiva para o outro. Isso é uma maneira muito importante. Ela gera um sentido para aquele mal-estar que ela tem, porque a dor chega a ser física, gente. São dores que a gente tem emocionais que doem fisicamente, assim, é insuportável. E aí a gente precisa buscar um sentido para aquela dor, né? Deixa eu só voltar aqui. Lígia, é muito prazeroso para mim. A comida tem o poder de unir as pessoas. Exatamente, Lígia, é maravilhoso. Adoro cozinhar, é fantástico servir, também traz um sentido enorme. Eu gosto dessa prática, é isso mesmo, Lígia, é perfeito. Então, olha o quanto que a gente pode falar sobre gerar sentido na vida. Eu estou falando de gerar sentido no momento de dor, porque é quando é mais difícil, né? Como que eu posso ver sentido na minha vida se minha vida acabou? Eu acabei de perder alguém que eu amo. Como que eu posso gerar sentido na minha vida se eu estou atravessando a pior fase da minha vida? É dessa forma, canalizando a sua dor, ressignificando a sua dor, criando um caminho para ela escoar, né? E muitas vezes é isso, é ajudando outras pessoas a lidarem com aquilo. A gente cura as nossas dores assim também. A conexão ela é muito importante. Então, isso nos momentos de dores profundas, mas no dia a dia é isso, Lígia, é fazer uma comida gostosa para alguém que a gente gosta, são os pequenos sentidos, é cuidar de mim, como eu falei, né? O que me faz acordar 5h40 para ir para academia? É saber da importância, né? Tem um sentido para mim. Eu só consigo ir porque aquilo tem um sentido para mim. E o sentido eu vou cuidar dessa máquina, porque é ela que vai me levar onde eu quero, que é na minha velhice, que é ser a vovó dos meus netos, né? Eu quero chegar lá. Então, para eu chegar lá, eu quero chegar da melhor forma que eu puder. E no que me cabe, né? Obviamente, eu não tenho controle sobre nada externo, mas na parte que me cabe, eu faço, que é me cuidar. Então pensem nisso, né? O sentido ele pode estar muito mais perto da gente do que a gente imagina, né? O propósito, o porquê da gente ser quem é, fazer o que faz, ele pode estar ali, bem do nosso ladinho. A gente só precisa olhar para ele e entender, né? Encontrar isso para permitir que isso me preencha. O sentido ele preenche a gente sai daquele estado do vazio, de achar que nada faz sentido, nada de nada, e a gente se preenche daquele sentido. Isso é muito bom, é muito bom. Mais alguma questão? E aí vem a noção de felicidade também, né? Que eu sempre falo, quanto maior a nossa percepção de felicidade, menor a necessidade que a gente tem dos prazeres da vida. Né? Ter prazer é muito bom, mas não pode ser norteador na nossa vida. Eu não posso ser movida pelo prazer. A felicidade ela é mais constante, né? A felicidade não é... a minha felicidade sei lá, essas coisas que são muito superficiais, elas não preenchem de verdade. A felicidade é um estado que a gente fica, que ele é mais perene, assim, ela fica mais durante um tempo.
né? E tem a ver com o sentido que a gente tem na nossa vida, com certeza. Tem muita relação com o sentido que a gente tem na vida. A forma como a gente se sente. Isso faz toda a diferença para a gente enfrentar os desafios no dia a dia, para a gente lidar com as nossas dores cotidianas. Então busquem, encontrem esse sentido. Lembrando dessas questões que eu trouxe, né? Ah, mas como eu vou conseguir achar o sentido? Dessas 3 formas, segundo Viktor Frankl. São 3 caminhos possíveis, através da experiência, através da ação no mundo e através da atitude que a gente pode ter, né? Então, busquem isso, busquem o crescimento pessoal de vocês, busquem o desenvolvimento de vocês, busquem exercitar até a fé de vocês. A fé ela é muito preenchedora, né? A fé ela gera muito sentido. Então, tenham fé, exercitem a fé. Não importa a religião cada um vai ter a sua, né? Mas a fé ela é uma ferramenta importante para lidar com a vida. O que mais, gente? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma questão que eu tenha anotado, mas que eu me lembre deve ser mais ou menos isso. Eu sei que são muitas informações e às vezes a gente tem que processar e digerindo isso aos poucos. Por isso eu costumo deixar salva lá no YouTube. Então a live, se você chegou agora para o final, depois assiste lá no YouTube. Eu acho que ali você pode ver, pode parar, pode voltar, pode anotar, como a Lígia faz, né? Ela anota no caderninho, isso é importante. E eu acho que faz a gente pensar. Vanusa, live maravilhosa, nem comentei nada, fiquei concentrada. Pois é, Vanusa, eu sei que esse é um assunto que vocês não reagem muito, porque traz reflexão, né? Dá aquela tipo, tá todo mundo assim meio pensando, né? Tipo, eu sei que traz reflexão e isso é muito bom. Essa é uma distinção da gente para os outros animais, né? Só o ser humano é capaz de ficar refletindo sobre si mesmo, né? Só a gente é capaz de ficar questionando, né? Os outros animais fazem o que fazem por determinação, às vezes genética, às vezes, né? Não tem muito questionamento. A gente se questiona por que eu tô aqui, de onde eu vim, para onde eu vou. A gente é cheio de reflexões. Mas eu acho isso maravilhoso, tá aí a riqueza e a complexidade do ser humano, né? Lígia, atitudes, a vida é movimento mesmo, não há para onde correr. Exato. Vivi, maravilhosa live, gratidão, que bom Vivi. É verdade, que bom, Jane. E pensem nisso, né? A gente fala que, não, eu fico procrastinando, aí quando eu tenho a tal da deadline, que eu tenho prazo final, eu faço alguma coisa. Lembrem que a vida tem deadline. A vida tem deadline, não espera. Não espero. A gente não sabe ainda, né? A gente ainda nem sabe quando vai ser, né? Se vai ser daqui uma semana, daqui um ano ou daqui 50 anos, né? A gente não sabe quando vai ser o nosso final. Então, aproveitem imediatamente, né? Não vamos perder tempo com aquilo que não faz bem, não vamos deixar a vida passar enquanto a gente está sofrendo, arrastando corrente. A gente pode e deve viver uma vida muito melhor. E isso depende da nossa atitude diante da vida. Muito mais do que das circunstâncias. Depende muito mais da forma como a gente enxerga as circunstâncias. Que pena, cheguei atrasada. Vivi, vai ficar salva lá no YouTube, depois você vê. Isso é excelente reflexão. Que bom que você gostou. Lígia, só eu falei. Próxima live, juro ficar quietinha, prometo. Não, Lígia, eu acho ótimo. Gosto da interação também. Cícera, boa noite. Vai ficar no YouTube? Vai sim. Quer dizer, gente, só não fica se der algum pane, alguma bugada, às vezes acontece. Obrigada pelas palavras, que bom, Juscelene. Às vezes acontece de dar uns bugs no Instagram e eu perco a live, gente. Chega a doer o coração quando é uma live tão bacana como a de hoje, porque eu sei que é uma live que traz muitas reflexões e eu adoro falar sobre isso. E eu espero que a gente tenha a oportunidade de falar ainda muitas vezes. Se vocês quiserem, a gente pode falar sobre as ideias do Viktor Frankl sobre bons relacionamentos, que ele traz contribuições. Alô? Gente do céu, meu tripé caiu. Eu derrubei vocês estão bem? Sobreviveram à queda. Inferno. Peraí. Espero que vocês não tenham se machucado. Gente, que coisa louca. Esse tripé tá uma desgraça. Enfim, ele tá aqui, tá mole. Então, a gente pode depois... Eu quero trazer mais conceitos da logoterapia, porque eu acho que é uma terapia tão maravilhosa. Ai, gente, me desconcentrei aqui com esse tripé. Meu tripé tá
tá triste. Ah, vou até segurar aqui, senão vai cair de novo. Tá horrível, horroroso. Tá tudo bem, que bom que vocês não se machucaram. Inferno. Tranquilo, né? Vai atacar a labirintite, continuar esse negócio rodando desse jeito, daqui a pouco vai ter gente aí com labirintite atacada. Ô, inferno. Vamos ter que tomar um Dramin pra assistir a próxima live, de tanto que vocês caíram aqui já. Então tá, gente, vamos ficar por aqui. Eu achei maravilhoso, eu acho que a gente tem que retomar esses assuntos de vez em quando, trazer de novo, falar, porque é um assunto com muitos conceitos e que traz muitas ideias novas e que vocês não estão habituados a ver e que a gente precisa ir processando e digerindo aos poucos. Então, vamos voltar nesses assuntos com alguma frequência, que eu acho que o aprendizado que traz disso é maravilhoso. E eu falo isso para vocês como alguém que estuda isso e sente prazer quando lê, né? Eu leio esses assuntos e fico, gente, é isso, né? Por que eu não pensei nisso antes? Né? Olha que coisa bacana que eu posso fazer. Então eu espero que tenha sido útil para vocês também. Quem chegou agora, depois corre lá no YouTube assistir, porque é isso. A ideia é que vocês aproveitem esse espaço para pensar, refletir um pouquinho as redes sociais e não se excedam com bobagens de rede social também, né? Depois que vocês encontrarem o sentido de vocês, que eu acho que é um exercício que vocês vão precisar fazer, fica mais fácil a gente pensar por que eu faço o que eu faço. E aí é aquele pensamento que vocês têm que trazer sempre da filosofia estoica que eu tenho falado com vocês o que eu estou fazendo agora contribui para aquilo que eu quero? O que eu estou fazendo agora contribui para eu alcançar o meu objetivo? Contribui para o meu propósito? Depois que vocês encontrarem o propósito, vocês vão pensar nisso. O que eu estou fazendo agora é essencial para eu alcançar o meu propósito? E faz a gente ter um tempo muito mais útil e muito mais bacana para a gente. Não ficar com aquela sensação de eu não tenho tempo, eu estou perdendo tempo. E quando você vê lá, olha lá quantas horas ficou stalkeando a vida alheia, assistindo Big Brother. Né? A gente passa a priorizar aquilo que é mais importante na nossa vida. Eliana, você é perfeita. Obrigada, querida. Não sou nem de longe perfeita, mas a gente busca sempre ser a melhor versão possível. Então tá, meus amores, foi um prazer, eu adorei a live de hoje, espero que vocês também adorem. Depois me mandem os feedbacks quando vocês processarem tanta informação. Cheguei atrasada, que pena, que pena. Vai ficar salva lá no YouTube, depois eu deixo o link nos stories, tá? Quem chegou atrasado vai ficar lá no YouTube, se tudo correr bem aqui, não tiver nenhum bug, vai ficar lá e vocês assistam, de verdade. Eu acho que são reflexões que a gente tem que trazer pra vida e que a gente pouco faz, tá bom? Beijo pra vocês, obrigada pela companhia e a gente se vê semana que vem. Um beijo e boa noite.